Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu quero falar algo a respeito sobre o relacionamento com pessoas não cristãs. Eu tenho recebido, através do site www.conselheirocristão.com.br, pedidos de pessoas que preenchem o formulário que tem lá no site, onde eu recebo no meu e-mail, e muitos jovens têm procurado informações sobre o fato de se relacionar com uma pessoa não cristã. Então eu quero falar hoje sobre isso de uma forma bem prática. Quais seriam os problemas que podem acontecer de você se relacionar com uma pessoa não cristã? Porque muitas pessoas, muitos cristãos começam um namoro, vão para o noivado e acabam realmente se casando com uma pessoa não cristã. E quais são os problemas que isso pode acontecer? Bom, em primeiro lugar, eu quero falar aqui que eu não estou dizendo que uma pessoa não cristã seja uma pessoa do mal, que seja aquela pessoa que vai arrebentar contigo, que vai... não é nesse sentido que eu quero falar aqui, não. Eu quero falar o seguinte, sobre algumas implicações na vida prática, na vida diária, que pode acarretar se você se relacionar com uma pessoa que não é evangélica, uma pessoa que não é cristã. Então, vamos falar sobre um caso, e o primeiro caso que eu quero falar é o caso de Acabe. Em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 28, começa-se a história desse rei chamado Acabe. E nós vemos que ele reinou durante 22 anos em Israel, no caso em Samaria, que fazia parte de Israel, e nós vemos que ele fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele desagradava a Deus, porque ele estava andando em caminhos errados, e a Bíblia deixa claro também que, além disso, ele se casou com Jezabel. A Bíblia dá um destaque sobre esse fato de ele ter se casado com Jezabel, que era uma princesa dos Sidônios, porque ele era filha do rei de Sidom. Então, o que acontece? Quando Acabe se casou com Jezabel, isso trouxe muitas complicações para ele, porque Jezabel era idólatra, melhor dizendo, e ela acabou influenciando Acabe a servir os seus deuses, e Acabe caiu nesse laço. Ele foi enlaçado pelo deus Baal, que era o deus de Jezabel, e isso acabou estragando mais ainda a vida dele. E ela influenciou tanto a vida de Acabe, que Acabe acabou fazendo um altar para o deus de Baal. Ele acabou realmente adorando ao deus de Jezabel. E isso trouxe muitas implicações não somente para Acabe, mas também para toda a nação. Por quê? Porque o deus de Jezabel, o deus que Jezabel servia, era um. O deus que Acabe servia era outro. Então vamos lá, guarde esse ponto. O segundo caso seria o caso de Sansão. Você pode ver a história dele, que começa em Juízes capítulo 13, e o casamento de Sansão está registrado no capítulo 14. Então, quando ele se interessou por uma mulher chamada Dalila, que era filisteia, ele foi falar com seus pais reprovaram. Seus pais falaram: poxa, Sansão, mas tem tanta gente aqui da tua linhagem, do teu povo, e você está se interessando por uma incircuncisa como Dalila? Mas o que ele fez? Não, pai, eu quero porque ela agrada os meus olhos, né? Falou com o pai e com a mãe que Dalila agradava os seus olhos. Então isso é um perigo. Então o que nós podemos ver aqui nos dois casos? Há algo comum nessas duas situações. O Deus que Jezabel servia não era o mesmo Deus que Acabe servia. E o Deus que Dalila servia não era o mesmo Deus que Sansão servia. Enquanto um servia ao Deus verdadeiro, outros serviam a falsos deuses. Está dando para você pegar mais ou menos o que eu quero dizer? Então, é isso. Quando você procura se relacionar com uma pessoa que não é cristã, os princípios dessa pessoa que não é cristã não são os mesmos que os seus. É aí que está o perigo. E vou falar aqui de uma forma mais prática ainda, numa linguagem bem jovial. As coisas que você curte não são as coisas que aquela pessoa curte. E aí pode morar todo o problema. É aí que mora às vezes as frustrações, é aí que mora às vezes o perigo. Então, vamos levar para um lado prático. Digamos que você se case com uma pessoa que não é cristã. O que poderá acontecer? Você de repente vai para uma festa
evangélica, uma festa onde só tem pessoas cristãs, um evento evangélico ou uma festividade, seja lá o que for de cunho cristão, você vai chamar o seu cônjuge para ir e ele poderá não querer ir, porque não é a mesma coisa, ele não curte isso. Não é que ele seja uma pessoa ruim, que ele queira te magoar, que ele queira te ferir, não é isso. É porque não é a praia dele. Por exemplo, vai ter casos como encontros de casais, que são encontros maravilhosíssimos, e de repente você vai querer que o seu cônjuge vá e ele não vai querer ir. Talvez por se sentir acanhado, talvez por algo que ele não curte, algo que ele não gosta, não porque ele seja um cara que queira te magoar. Então isso vai causar conflitos, Aí o que vai resultar também? Digamos que você está aí na sua caminhada e você vai crescendo na igreja, você vai pegando responsabilidades, você começa a desenvolver o seu ministério. Aí digamos que você tome responsabilidade na igreja que vai demandar um pouquinho mais do seu tempo, que coisa que outrora não demandava. Isso poderá trazer conflito para você, porque talvez você vai querer ir para a igreja e ele vai exigir que você fique em casa, porque ele quer que você fique em casa, é um direito dele, porque é o seu cônjuge, e você vai ter que ficar, e isso poderá acontecer exatamente no dia em que você terá que arcar com a sua responsabilidade na casa de Deus, e isso poderá também trazer certos aborrecimentos para você. Então, vai resultar da seguinte forma, aqui eu vou botar um outro exemplo prático. Você pode exercer um ministério de pregação e você começa a sair para vários lugares para pregar e o seu cônjuge não vai te acompanhar e você gostaria que ele estivesse do teu lado te acompanhando. Isso aí vai trazer frustração para você. Então são muitas coisas. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar que você vai passar grande parte da sua vida cristã caminhando sozinho, sem ter o seu cônjuge do lado. Isso é ruim, isso não é bom, porque muitas pessoas gostariam de ter a companhia do seu cônjuge em eventos que eles consideram importantes. Então, eu tenho visto isso acontecer demais, demais mesmo. Então, eu quero prevenir você dessa questão, eu quero te prevenir disso. Paulo, mas a pessoa é tão legal, a pessoa é gente boa, é descolada. Eu não estou discutindo a questão de a pessoa ser legal ou não. Pode ser uma pessoa legal, pode ter muitas qualidades, pode ser uma pessoa muito gente boa, só que ela não curte as coisas que você curte. Os princípios morais e éticos dela não são os mesmos que os seus. Então, eu quero que você pense nisso, pare para pensar naquilo que eu falei aqui hoje. Essas, dentre outras complicações, são o que pode ocorrer se você procurar se relacionar com uma pessoa que não é cristã. Então, eu espero que isso de alguma forma tenha ajudado você, jovem, que está aí pensando em namorar, que está pensando em firmar um relacionamento mais sério. Então, procure se relacionar com uma pessoa, digamos assim, do seu arraial. Pessoas que abraçam a sua visão, que serve o mesmo Deus que você serve, que gosta das mesmas coisas que você gosta e curte as mesmas coisas que você curte no que se refere à sua vida como um jovem de Deus, como um moço e uma moça de Deus, tá bom? Então, fique com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?